Olá, pessoal! Sejam bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre técnicas eficazes para lidar com estresse e ansiedade. Eu sou Fátima Mota, vocês devem me conhecer, quem está aqui. Basicamente, eu sou uma pessoa que estuda o tempo todo, então, além da minha formação em administração e em ciências sociais, etc., como mestre e doutora, com certeza eu continuo estudando, e estudando muito. E exatamente por estudar e por atender clientes dos mais diversos, eu vejo que estresse e ansiedade são dois pontos cruciais para nós e que nós não sabemos como lidar com isso, apesar de ser muito fácil. Então, eu fiz um resumo para vocês de algumas técnicas básicas que vocês podem usar, inclusive na empresa de vocês, para que não fique uma coisa assim, eu tenho que ficar num lugar calmo, maravilhoso para desestressar. Não, eu preciso aprender a me desestressar na empresa, com toda a pressão de resultado, com tudo que vai acontecendo. Então, eu espero que essa nossa conversa seja boa para você. E provavelmente nós vamos ter aí aulas sobre isso, aulas gratuitas, dando mais informações sobre estresse e ansiedade. Bom, mas antes de mais nada, acho que nós precisamos entender qual é a diferença entre estresse e ansiedade. É diferente, né? Uma coisa você está estressado e uma coisa você está ansioso. A diferença básica é a seguinte: o estresse é causado por alguma coisa externa a nós que mexe com a gente, mas vem de fora para dentro. Por exemplo, você tem um teu chefe que chega e fala assim: olha, eu quero o resultado para ontem, como que você não fez isso? Quer te dar uma bronca, te dar uma chamada, ou então está no final do mês, você sabe que precisa conseguir alcançar as metas e ainda está longe, enfim, é alguma coisa de fora, né, que impacta em nós. No entanto, assim que a gente consegue resolver, esse estresse diminui. O grande problema que a gente está vivendo é que o estresse, assim, ele aumenta cada vez mais, né? Você acabou de resolver alguma coisa, vem uma outra, você acabou de resolver outra, vem outra. Então, esse estresse continuado leva à exaustão. Um momento nós vamos falar sobre exaustão, mas não hoje, né? Hoje nós vamos falar sobre estresse e ansiedade, né? Então, a ansiedade, por outro lado, ela é interna. Veja que interessante, né? A ansiedade, ela vem de dentro de você, porque você se preocupa demais ou com o passado ou com o futuro, então você fica num processo interno que vai gerando um sentimento muito esquisito, né? Vai mexendo com o físico, vai mexendo com o mental, vai mexendo com o emocional de formas diferentes e variadas para as pessoas. O ponto é que tudo começa de pouquinho, né? Eu começo a ficar ansiosa por uma coisa, e depois é outra, e aí eu torno um hábito ficar ansiosa por coisas que ainda não aconteceram e ficar preocupada com a minha mãe, com meu pai, com o emprego, com um colega, com o que aconteceu com sei lá quem, e é uma preocupação que parece não cessar nunca. Até em coisas gostosas, né? Eu vou viajar e fico ansiosa porque eu vou viajar. Então, veja, vem de dentro e gera uma sensação física, né, muito desagradável, às vezes até com taquicardia, etc. Mas, basicamente, é essa a diferença entre ansiedade e estresse. Eu poderia falar muito mais coisas, mas nós não vamos entrar muito em detalhes, porque depois vocês vão ter esse detalhe em outro momento que eu prometo para vocês que eu vou entregar, tá? Bom, mas aí vamos direto agora falando das técnicas, né? Quais são as técnicas para a gente lidar com o estresse e com a ansiedade? Então, a primeira técnica, pessoal, é aprender a ficar no presente. É aprender a ficar no aqui e no agora. Só essa técnica já ajuda mais de 50%. Aliás, porque todas as outras técnicas derivam dessa. E ela é muito difícil da gente fazer porque nós nunca ficamos no presente. E exemplos simples, né? Eu estou no ônibus, por exemplo, e estou pensando no que eu vou fazer quando chegar no trabalho. Eu estou dirigindo e, às vezes, nem me toco, nem percebo que eu passei do lugar que eu queria ir, porque eu pensei em outra coisa, né? Então, é muito normal
para nós, infelizmente, nós não estarmos no presente. Então, para que a gente possa, de fato, ficar no presente, nós precisamos exercitar o aqui e agora, exercitar ficar fazendo o que você está fazendo. Então, você está fazendo uma planilha, você está ali fazendo a planilha. Você está fazendo PowerPoint, você está ali fazendo PowerPoint. Você está conversando com alguém, você está ali conversando com alguém. E isto depende de uma educação mental mesmo, né? E perceber quando que você não está presente, que, aliás, é a maior parte do tempo, né? Então, essa é a primeira técnica. A segunda técnica é de respiração profunda. Vocês já devem ter ouvido falar sobre respiração profunda. É, é assim, né? Quando a pessoa está muito estressada, a gente fala, respira, respira um pouco, para, né? Aí a gente fala no nosso dia a dia. Você está ansioso? Respira. O que que você está fazendo? Respira um pouco, né? E apesar de nós falarmos de uma forma jocosa, né? É mais do dia a dia, é uma técnica. Respire profundamente. E o que que é respirar profundamente? É fazer uma respiração que você sente a sua barriga aumentar, ou seja, o seu diafragma aumentar. É uma respiração profunda. Bom, claro que se você estiver em casa, você pode fazer essa respiração profunda num lugar agradável, né? Como esse, que tem plantas, né? Que tem passarinho, que tem tudo isso, e que tem avião também, né? Faz parte. Não sei se vocês estão ouvindo, mas tudo isso é, é muito bom quando a gente pode trabalhar num lugar que tem essas condições. Mas, normalmente, isso não acontece. E aí você me pergunta assim, pô, Fátima, mas será que dá para fazer isso? Enquanto será essa técnica é possível de ser utilizada quando eu estou falando com o meu chefe ou quando eu estou numa reunião tensa? Claro que sim. De uma forma absolutamente tranquila, sem ninguém perceber, em vez de você ficar respirando aqui curtinho, né, que gera ansiedade, você leva a respiração lá para baixo, para o teu diafragma, mesmo falando com o seu chefe, né, sem alterar, né, sem se alterar, sem precisar fazer nenhum outro movimento. E seria muito bom se a gente pudesse exercitar isso no dia a dia nosso. Então, terminou de fazer um trabalho, respira. Está no meio de um trabalho e está se sentindo tenso, estressado? Respira. Vocês devem estar falando, ai, Fátima, jura que é isso? É, gente, eu juro que é isso. Ah, vocês sabem, né? Quem me conhece sabe o quanto que eu sou focada em trabalho, em resultado, né? E em clientes, em tudo que você sabe. É, eu vou dizer para vocês que essa é uma técnica que vale ouro e não custa nada. A respiração faz com que todo o nosso sistema fique um pouco mais tranquilo, que a gente comece toda a corrente sanguínea fica melhor, enfim, tem outros benefícios que eu não vou entrar neste momento. Como eu falei para vocês, eu estou dando um resumão, mas depois, em outro momento, eu vou falar claramente todos os aspectos. O ponto é, respirem e respirem profundamente. Então, essa é uma técnica muito boa, né? E só para dar mais uma colherzinha de chá, é legal vocês pensarem e capricharem em quando vocês colocam o ar para fora, né? Esse colocar o ar para fora tem que ser mais longo do que a inspiração, ou seja, a expiração tem que ser mais longa. Você pode até contar 4 tempos para respirar, e na hora que você for expirar, conta 6, que é para você realmente ficar mais tranquilo. Então, a respiração profunda é absolutamente importante para o nosso equilíbrio emocional, para o nosso relaxamento muscular, gente, bilhões de outras coisas, né? Que outra técnica? Então, eu já dei a primeira e a segunda. Que outra técnica? É a meditação ou o mindfulness, né? Gente, não tem jeito. Né? O mindfulness basicamente significa atenção plena, significa consciência plena.
se a gente traduzir para o português. E o que significa isso? De certa forma, é a mesma coisa que eu falei antes, que é estar presente. Só que, às vezes, é difícil a gente ficar presente sem uma técnica, né? E o mindfulness ou a meditação faz com que a gente fique presente. E eu sei que tem muita gente que não consegue meditar, tem gente que não aguenta. Tudo bem, gente, se essa for uma técnica que não é legal para você, não faça, mas experimente pelo menos. E como é que é essa técnica? A gente presta atenção na respiração e fica no aqui e agora. E você prestando atenção na respiração, a tua mente não divaga. Então, provavelmente, você vai ficar mais atento ao que a pessoa pode estar falando numa reunião, né? Ao que alguém colocou para você ler, né? Então, você fala, Fátima, mas dá para fazer tudo isso junto? Seria muito melhor se a gente conseguisse fazer só o mindfulness, né? Mas o que eu vejo, até por experiência própria, na hora que eu começo a respirar e colocar foco na minha respiração, em seguida eu estou muito mais pronta para ler um relatório, eu estou muito mais pronta para conversar com alguém. E mesmo quando eu estou conversando, se eu lembrar que eu preciso respirar e colocar foco na respiração, eu também passo a ouvir melhor o outro. Olha que interessante, pessoal. Então, essa é a terceira técnica super importante, né? Que, no fundo, é uma respiração consciente, né? Uma respiração consciente. E olha só, você está respirando agora, será que você está consciente que você está respirando? Provavelmente não, né? A gente não fica consciente de nada, porque a gente acaba fazendo tudo de uma forma mecânica, né? A gente está ali, né, correndo, comendo, quantas vezes que a gente come de forma mecânica. Então, quando nós começamos a prestar atenção na respiração, o comer muda, porque eu presto atenção que eu estou comendo, o falar muda, né? Então, existem momentos de consciência, e são muito interessantes, e eu vou também continuar explicando isso em próximos movimentos que vocês vão ter, que nós vamos ter mais detalhes sobre tanto mindfulness quanto meditação, mas voltada ao local de trabalho, porque eu não quero que vocês fiquem com aquela questão de falar assim, ah, tá bom, isso dá para fazer, mas eu trabalho e eu não tenho tempo, né? Não, você trabalha e você tem tempo, porque dá para você fazer no teu trabalho. Vamos para a quarta técnica, né? Que é a dos exercícios físicos. Gente, não dá para a gente ficar sem fazer exercício físico mais. Eu acho que nós estamos já cansados de ouvir os benefícios, né, dos exercícios físicos, mas, olha, não tem como, porque ele reduz o estresse e a ansiedade sempre, porque ele trabalha diretamente com o nosso cérebro e libera endorfinas, e na hora que libera endorfinas, fica muito melhor, a gente consegue relaxar mesmo no exercício. Ai, Fátima, eu não tenho tempo. Não é. Às vezes a gente não prioriza. E eu sempre fico pensando o seguinte: se você não prioriza o teu corpo, que é onde você vive, o que você vai priorizar? E é importante fazer esse link entre exercícios físicos e redução de estresse e ansiedade. Então, às vezes, você passou um dia tenso, um dia que aconteceu bilhões de coisas. Poxa, faça um exercício. Trabalhe um pouco o seu corpo. Ah, mas eu não gosto de academia. Tá bom, então se você não gosta de academia, compre algum aparelho para você, mas não deixe a tua bicicleta virar cabide, né, pessoal, que normalmente é o que o pessoal faz. Ou então tem aqueles elásticos que são bárbaros para a gente se exercitar. E veja, hoje nós temos tantos programas na internet que é só você querer, se você não gosta de ir para uma academia, se você não quer contratar um personal, né? Mas também tem pilates, tem natação, pessoal, tem tanta coisa, né? Tem equitação, tem basquete, tem tênis, né? Tênis de praia, agora que São Paulo virou, como é que é? O beach alguma coisa? Como é que é, Fê? A Fê está aqui, estou perguntando para ela.
Ah, beach tênis, eu acho, é. Então, assim, tem tudo quanto é lugar, né. Gente, você não consegue meia horinha do seu tempo? Não, bobagem, né. Então você prefere ficar ansioso e estressado? Então eu estou te dando algumas dicas que você pode lidar com estresse e ansiedade de uma maneira fácil, né. Tem uma coisa que às vezes eu faço, eu já contei isso em algum lugar, mas é legal. Quando eu estou muito estressada e ansiosa e não dá para fazer nada, eu coloco uma música e danço, porque a dança também desestressa. Qualquer coisa que você mexa o teu corpo. Só que o legal é você fazer com uma certa frequência, porque cada vez que você faz, além de liberar endorfina, reduz o cortisol, né. E isso vai fazendo, vai te preparando inclusive mais para os momentos de estresse, porque aí você dorme melhor, dormindo melhor. Quando você passa por alguma situação estressante, você está mais preparado, né. E se você é uma pessoa muito ansiosa, o próprio exercício te deixa ficar no aqui e no agora. E é um ótimo remédio, pessoal, é um ótimo remédio. Claro que aqui eu não estou falando de pessoas que têm uma ansiedade crônica, não, né, eu estou falando, dessa ansiedade que está fazendo com que todos nós, acabemos, num patamar de ansiedade muito maior do que precisava ser, né. Então, é importante a gente lembrar. Tem uma outra coisa nos exercícios físicos, pessoal, que é bárbaro, né, que é a socialização. Porque quer queira, quer não, você acaba conversando com outras pessoas, você faz amizades, você tem mesmo se ficar em casa com o personal, você acaba tendo amizade com o personal, e se você, ficar sozinho, fazendo sozinho, você fica com amizade com você, porque é o momento que você está com você, e você começa a integrar teu corpo e tua mente, né. Então, nossa, é bárbaro, você começa a sentir, eh é assim, né, vou contar para vocês coisas que eu faço, né. Eu descobri há muito pouco tempo que, eu em algumas partes do meu corpo, eu não tinha praticamente nenhuma mobilidade. E eu descobri isso exatamente pela movimentação. Alguns movimentos eu não conseguia fazer. E isso por quê? Porque você fica travado por quê? Porque você não exercita. E por que que você não exercita mais? Até porque lá na Idade da Pedra, né, os homens, as mulheres tinham trabalhos que eram trabalhos, que faziam através da força física, né, iam colher, o alimento, ia matar um animal, enfim, ia fazer o utensílio de barro, então existia um movimento, né, muito forte todo momento. Então não era necessário ir pra academia. Só que agora a gente tem até a Alexia, né, "Alexia, sobe isso, desce isso, põe tal música", você não levanta nem para mudar nada, né, você não faz nada, né. E no trabalho também, ainda mais agora quando a gente fica preso nas reuniões com aquelas, né, aquelas telinhas, né, todas fechadas ou abertas às vezes, de vez em quando, que faz você ficar sentado, né. Aliás, na pandemia, para mim, o ponto mais difícil foi que eu tive que dar aula sentado o tempo todo, então imagino o que significa ficar sentado o tempo todo. Não há corpo que aguente, não há corpo que aguente, é isso que acontece com a gente. Então precisa movimentar, porque senão a ansiedade e o estresse aumentam. Então se você não quer ter ansiedade e não quer estresse, movimente o seu corpo de alguma forma, da forma que você gosta, tá? Lembra quando você era criança? Quando você era criança, com certeza você gostava de movimentar, né, porque criança gosta de se movimentar. Então, lembra o que você fazia quando era criança e volta a fazer, é um jeito. E quando você for viajar, não esquece de levar o tênis na mala, né, porque com certeza você pode fazer uma caminhada, em todo hotel tem uma academia, então falar que não dá porque você viaja muito também não é verdade. Você pode sim pegar seu tênis e fazer o seu trabalho físico. E isso tem que ser, pessoal, quase que uma religião, sabe, né, alguma coisa assim sagrada. Bom, outra técnica, essa técnica é séria e importantíssima, que é estabelecer limites, pessoal.
O estresse vem e a ansiedade vem porque a gente tem dificuldade de estabelecer limites, a gente tem dificuldade de dizer não para o outro, a gente vai assumindo coisas e vai assumindo coisas e vai assumindo coisas, e chega uma hora que você está estressado porque você pegou tanta coisa e você não tem tempo para dar conta de tudo que você pegou, né? Você fica ansioso porque você está preocupado se vai dar conta para entregar não sei quando o trabalho que você ficou de entregar. Então, gente, olha, é importante a gente estabelecer limites. Que limites são esses? Eles variam de pessoa para pessoa. Tem pessoas cujo limite é muito mais amplo, dão conta de fazer muitas coisas e está tudo bem e não se estressam. E tem pessoas que o limite é menor. Então, você precisa se conhecer para saber qual é o seu limite e trabalhar isto de tal forma que você possa dizer para as pessoas, não, né, eu não vou fazer isso. É importante porque aí você começa a priorizar o que é importante, né? Não começa a fazer tudo, você prioriza, você fala, olha, desculpa, isso eu não posso fazer agora, posso fazer depois, mas isso não agora, né? Você preserva a tua energia, que também é algo muito bom. Então, a gente tem que parar a pensar o seguinte, por que será que as pessoas têm dificuldade de dizer não? Eu acho que tem dois motivos básicos. Um deles é assim, eu quero mostrar que eu sou legal, que eu dou conta, que eu isso, que eu aquilo e que eu aquilo outro. Então, o meu ego, né, e a minha personalidade querem estar no topo do sucesso ou ser visto pelas pessoas como alguém legal. Esse é um ponto. Que eu conheço muita gente assim, tá? Muita gente assim, muita gente assim. E que depois fica estressado, ansioso e não sabe por quê. Outro aspecto muito interessante também é o medo que a gente tem de ser demitido. Poxa, se eu não fizer isso, o que que meu chefe vai pensar de mim? Então ele vai acabar me demitindo. E esse medo de ser demitido gera preocupação, gera ansiedade, você acaba errando e acaba sendo demitido. Então, a gente sabe, né, que quanto mais medo a gente tem, mais as coisas que a gente tem medo acontecem. Então, não é assim. E, às vezes, quando você conversa de uma maneira adequada com o seu chefe ou com outras áreas, etc., elas vão entender que você não pode, elas vão entender que a prioridade vai acontecer em outro momento. Né? Ou seja, você vai fazer, mas no momento que o trabalho for prioridade, né? Que esse outro trabalho for prioridade. Mas eu acho que ficou claro, né, pessoal? O que eu quis dizer. Uma coisa importante quando a gente é capaz de dizer não também, é que a gente é mais autêntico e mais íntegro. E se respeita, né? Porque se eu não me respeito, se eu não sou autêntica, eu vou fazendo coisas e depois me arrependo por ter feito, me arrependo por ter aceito coisas que eu não deveria ter aceito, né? Então, olha como isso é complicado. Bom, agora tem uma outra técnica que é legal, que é o precisar dos outros, né? Então, às vezes, o estresse ou a ansiedade chegam num ponto que você precisa, sim, procurar algum profissional. Aliás, pessoal, eu acho que independentemente de estresse ou ansiedade, todos nós deveríamos ter um trabalho de autoconhecimento profundo. E um trabalho de autoconhecimento profundo passa por você ter um psicanalista ou um psicólogo perto de você, ou mesmo um coach ou um mentor, né? Então, o coach e o mentor é por momentos, né? Por fases, e já o psicólogo, o psicanalista é alguma coisa mais contínua, onde você quer trabalhar mais profundamente alguma coisa em relação a você. O ponto mais importante disso, pessoal, qual é? Eu tenho que, além de procurar essa ajuda, saber que é importante para mim, saber que isso vai me aliviar, vai fazer com que eu diminua o meu estresse e a minha ansiedade. Bom, mas eu não quero procurar nem coach, nem mentor, nem tá. Então, tenha pessoas do seu lado que sejam pessoas legais, não tenha relações tóxicas, tá? Então, tenha pessoas do seu lado, conviva com pessoas que você possa trocar, que você possa conversar, e que essas pessoas não pilhem você mais, né? Porque é interessante, às vezes a gente tem amigos
que se você está estressado, a pessoa te deixa mais estressada ainda. Se você está ansioso, a pessoa te deixa mais ansiosa ainda. Então, não é esse tipo de amigo. É o tipo de pessoa que você senta, conversa, desestressa, ela te dá uma dimensão diferente da vida, ela te ajuda a enxergar de uma maneira mais ampla. Então, pessoal, essas técnicas, né, e que eu passei muito rapidamente, elas são facilmente aplicadas. É só você querer. Você não precisa aplicar todas, né? Começa pela respiração, ou começa, sei lá, procurando uma pessoa para te ajudar, não importa, mas trabalhe de forma, pessoal, que você sempre pense em se cuidar. O autocuidado é tudo, porque se você não se cuida, ninguém vai cuidar de você. E eu acho uma pena que quando a gente fala de autocuidado, normalmente a gente pensa na pele, né? A gente pensa em não engordar muito, né? Na estética, mas a gente nunca pensa no autocuidado como um cuidado para a saúde mental, né? E eu vou dizer para vocês, tem muita gente que está perdendo a saúde mental, está realmente ficando doente, e nem está percebendo que está ficando doente. Então, fico aqui, não vou falar mais nada, porque depois eu vou dar mais coisas para vocês sobre esse assunto, mas eu acho que eu já passei uma boa lição de casa para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, passe para outras pessoas, porque eu tenho certeza que tem muita gente que precisa pensar um pouquinho nisso. Se vocês gostaram também, se inscrevam no canal, ou então coloca o sininho, aquelas coisas todas, né, pessoal? Isso é importante para nós, viu? Isso é super importante para nós. Então, meu muito obrigada e até breve, porque vem notícias e vem novidades por aí. Até mais.